aqui. E faz o quê? O atual esquerda é igual a uma struct, a uma alocação de memória, no caso. Então, vamos lá. Alocamos uma memória, espaço de memória. E fizemos o quê? O atual esquerda recebe essa nova alocação. Então, atual esquerda aponta para essa nova alocação. Tá ok? Daí, o atual recebe atual esquerda. Quem é o atual? O atual é esse cara. Quem é o atual esquerda? Esse daqui. Então, os dois apontam para o mesmo lugar. Beleza? Como ele entrou nesse if aqui, ele não entra nesse else e vai para a linha de baixo. Atual ID, ou seja, quem é o atual? Esse cara. Quem que é o ID? Esse cara aqui. Recebe 3. Que é o que está acontecendo aqui. O atual esquerda e o atual direita recebe null. Ou seja, limpa esses caras dessa forma. Tá ok? Bom, daí ele retorna a raiz. Bom, olha só. Por que que eu tenho esses dois caras, sendo que um vai apontando para o mesmo lugar que o outro? Parece um negócio totalmente inútil, mas não é. Agora, nós vamos inserir o valor 4. Tá ok? O valor 4, ele vai vir aqui e vai testar. 4 é menor que 10? Sim, então cai para cá. 4 é menor que 5? Sim, então cai para cá. 4 é menor que 3? Não. 4 é maior que 3? Sim, então ele vai cair para cá. Entendeu? Então, o 4 ele vai ter que ser alocado aqui, à direita do 3. Beleza? Agora, eu vou explicar por que desses dois. O último, ele fica sempre um passo atrás do atual. Por quê? Olha só. Começa basicamente assim. Daí o último fala assim, o atual, vai lá, vai no próximo, vê se tem alguém lá. Daí o atual vai. Então o atual falou, tem sim, pode vir. Então o último também pula. Tá ok? Daí o último fala assim, o atual, vai pro próximo, vê se tem alguém lá. Ele pula e fala pro último, o último, tem gente aqui sim, pode vir. Daí o último também vem. Daí, lembra que o 4 tem que ficar aqui, ó, nesse espaço? Daí o último fala assim, o atual, vai lá ver se tem alguém. Na hora que o atual pula, ele não acha ninguém. Ou seja, ele fica nu. Se o último também pulasse, o que ia acontecer? O último também ia ficar nu, você ia perder toda a referência que você tem. Você não ia ter como inserir um novo nó. Entendeu? Então, no momento que o atual sai daqui, pula para um lugar que não tem ninguém, ele vai ficar nu. Daí o último vê, olha, então eu sei que esse cara que eu tô é o último nó válido. Então, eu vou inserir nesse cara aqui. Entendeu? Essa é a função de cada um deles. O atual, ele está sempre um passo à frente do último. Quando o atual falar que não achou ninguém, o último para e adiciona o nó nesse último válido. Entendeu? Vamos lá que eu vou explicar. Agora eu vou depois dessa explicação, eu vou adicionar o nó com o valor 4 e vou explicar o que está acontecendo. Vamos lá, a gente vai adicionar o valor 4, tá ok? 4. Vai acontecer o seguinte. Raiz... Opa. Só um minutinho. Raiz é igual a null? Não, raiz aponta para alguém. Então ele não entra nesse if, ele cai aqui. O atual recebe o mesmo que o raiz. Ou seja, o atual aponta o mesmo cara que a raiz. Beleza. Enquanto o atual for diferente de null, ele vai fazer o quê? O último aponta o mesmo que o atual. Então beleza, os dois estão no mesmo lugar. Daí ele vai testar. Se o ID que eu quero inserir, que é 4, for menor do que o ID do meu atual, que é 10, se isso for verdade, ele entra aqui. Entrando aqui, o que ele faz? Ele manda o atual para o atual esquerda. Ou seja, esse aqui não é meu atual. Qual que é o esquerda? Esse cara. Então, o atual pula para cá. Olha só, o atual está um passo à frente do último.
Lembrando. Como ele entrou nesse if, só voltar o código aqui. Como ele entrou no if, ele não cai nos else e sobe de novo. O atual é diferente de null? Sim, o atual é diferente de null. Então, olha só, o último vai para o mesmo lugar que o atual. Olha só, o último tem certeza que lá tem alguém. Então ele também pode pular. Daí ele vai testar de novo. Se 4, que é o ID que eu quero inserir, for menor do que 5, 4 é menor que 5? Sim. Então o atual pula lá para a esquerda. O atual vai pular lá para a esquerda. Então, ok, voltando o código. Daí, como ele entrou nesse if, ele não cai no else e sobe de novo. Atual é diferente de null? Sim, atual é diferente de null. Então, se o atual é diferente de null, o último também pode pular. Então ele pula para cá. Ok? Se 4 for menor do que... peraí. 3. Então ele vai testar. 4 é menor do que 3? Não. 4 é maior. Então isso daqui vai ser falso. Ele vai testar esse else if. Se 4 for maior do que 3, ele vai fazer o quê? Ele vai pular para a direita. Então vamos lá. O atual pula lá para a direita. Atual, olha só. Ele vai pular para a direita. Opa, não tem ninguém na direita. Então o que vai acontecer? Null. Tá ok? Beleza, voltar ao código. Aí tudo tranquilo. Como ele entrou nesse else if, ele não cai no else e volta lá para o while. No while ele vai testar o quê? O atual é diferente do atual? Não, o atual não. O atual é diferente do último? Não. Não é o último. O atual é diferente de null? Se o atual é diferente de null? Não. O atual é igual a null, porque ele não aponta para ninguém. Então ele cai fora do while. Olha só. O último agora conhece o último valor válido. Porque se ele tentasse pular mais um, ele ia ficar null. Entendeu? Então por isso, essa é a função dos dois. Daí ele faz o quê? O atual recebe o último. Ou seja, o atual aponta o mesmo que o último. Daí ele vai testar. 4 é menor do que 3? Não. 4 não é menor do que 3. 4 é maior. Então, ele vai cair nesse else aqui. Ele vai fazer o quê? Atual, direita, recebe uma nova alocação de memória. Ou seja, vai acontecer isso. Tá ok? Porque o atual é scar, a nova alocação de memória da direita é essa. Próxima linha, atual recebe atual direita. Ou seja, o atual não é scar, então ele vai fazer o quê? O atual recebe o atual direita. Pulou para cá. Tranquilo? Beleza. Atual ID recebe o ID que eu quero inserir. O ID que eu quero inserir é 4. Então aqui vai vir o valor 4. Beleza? Próximas duas linhas, atual direita e esquerda recebe null. Ou seja, vai acontecer isso aqui. E no final, retorna a raiz. Bom, você pode ficar fazendo esse desenho até o nó que você quiser, inserindo quantos nós você quiser, que a árvore vai se comportar dessa forma aqui que eu estou fazendo. Entendeu? Então é sempre assim. O último está um passo atrás do atual, porque o atual, se acontecer dele ficar null, o último sabe quem que é o último nó, e ele não pula para que pode acontecer dele ficar null. Entendeu? Então essa é a função dos dois aqui. E isso que eu mostrei foi a implementação de inserir na árvore sem utilizar recursividade. Você viu que em momento nenhum essa função adicionar nó, ela chama ela mesma, que é a característica da recursividade. Isso não acontece em momento nenhum. Então, qual é a vantagem dessa daqui? Espaço de memória. Entendeu? Porque imagina que a minha árvore tenha lá 80 nós. Se eu for ficar adicionando com recursividade, para cada nó ele vai criando uma função na memória, vai criando uma função que era um processo que era para ser simples, vai ocupar um grande espaço de memória.
A diferença, a grande vantagem dessa daqui é que a única alocação de memória que eu tenho é a própria função e esses dois nó atual aqui, o nó atual e o nó último. Isso se torna uma função mais rápida, porém, olha o tamanho do código. Entendeu? Fica um código muito mais difícil de se entender. Tem muito mais testes, fica um código um pouco maior. Se você olhar aqui para baixo, tem a função com recursividade. Olha só, essa é a função com recursividade, olha o tamanho. E essa daqui é sem recursividade. Olha só. Mais que o dobro, eu acho. Entendeu? Então, essa daqui foi sem recursividade. Analisa e na próxima videoaula eu vou ensinar como fazer com recursividade. Daí cada um escolhe qual é o melhor.